O Egito continua revelando segredos que intrigam o mundo. Novas descobertas mostram que ainda há muito a ser explorado na terra dos faraós. Número 1. Câmara secreta na Grande Pirâmide. Mesmo após quase 200 anos de intensa pesquisa arqueológica, a impressionante Grande Pirâmide de Quéops, localizada na necrópole de Gizé, no Egito, ainda consegue surpreender a comunidade científica e o mundo inteiro. Essa maravilha arquitetônica, uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única ainda de pé, vem sendo investigada com afinco desde sua redescoberta, por volta da década de 1830. Apesar disso, ela ainda guarda mistérios nunca antes revelados. Em 2023, uma equipe internacional composta por cientistas do Egito, da França e do Japão utilizou um avançado sistema de escaneamento não invasivo, baseado em tecnologia de muons, partículas subatômicas que penetram matéria densa, para explorar o interior da pirâmide sem a necessidade de abri-la fisicamente ou danificá-la. O que encontraram foi surpreendente. Um corredor oculto e inacessível, batizado de Grande Vazio, cuja existência havia passado despercebida por séculos. Esse espaço escondido possui um teto triangular no estilo chevron, um tipo de arquitetura em forma de V invertido, usado para suportar grandes pesos. E suas paredes inacabadas chamam a atenção por parecerem propositadamente rudimentares. Arqueólogos e engenheiros contemporâneos estão intrigados. Uma corrente de especialistas acredita que esse espaço possa ser apenas uma medida estrutural projetada para aliviar a imensa carga de pedras da pirâmide e evitar desabamentos. No entanto, outra linha de pensamento propõe que esse corredor pode esconder algo muito mais significativo. Talvez um compartimento ainda fechado, contendo artefatos históricos, relíquias religiosas ou até documentos perdidos da era faraônica. A descoberta reacendeu debates antigos sobre o real propósito da pirâmide. Seria apenas uma tumba monumental ou algo ainda mais complexo? Número 2. Energia eletromagnética na pirâmide. Cientistas das universidades ITEMO, na Rússia, e Zentrum Hannover, na Alemanha, realizaram um experimento surpreendente para investigar como a Grande Pirâmide de Gizé interage com ondas eletromagnéticas. Utilizando simulações computacionais altamente precisas, os pesquisadores submeteram a estrutura a ondas de rádio ressonantes em comprimentos de onda específicos, e os resultados desafiaram o entendimento tradicional da física aplicada à arquitetura antiga. Eles descobriram que a pirâmide possui a capacidade de concentrar energia eletromagnética em pontos localizados, especialmente em regiões próximas à sua base e em algumas câmaras internas incompletas. Esse comportamento incomum lembra o funcionamento de uma antena ou de uma cavidade ressonante, em que ondas são captadas e redirecionadas de forma controlada. A energia, ao entrar na estrutura, se comporta de maneira semelhante à luz ao atravessar diferentes meios, como no fenômeno da refração ao passar da água para o ar, sendo canalizada e amplificada em certas áreas. Os cientistas ficaram tão impressionados com a resposta da pirâmide às ondas que compararam o efeito ao funcionamento de dispositivos modernos de telecomunicação. Embora não exista nenhuma evidência de que os antigos egípcios tinham conhecimento sobre radiofrequência, esse comportamento físico natural da estrutura mostra o nível de precisão envolvido no seu projeto arquitetônico. A descoberta reacende teorias de que a pirâmide poderia ter funções que vão além de ser um túmulo, talvez como um centro cerimonial com propriedades simbólicas e até energéticas ainda não completamente compreendidas. Mais uma vez, o Egito Antigo mostra que estava muitos passos à frente do que imaginamos. Número 3. A estátua de Nefertiti. O busto da lendária rainha Nefertiti é uma das representações mais fascinantes da arte egípcia, reverenciada tanto por sua beleza quanto pelo mistério que envolve sua origem e seu papel na história. Descoberta em 1912 na antiga cidade de Amarna por uma expedição arqueológica alemã liderada por Ludwig Borchardt, a escultura estava enterrada entre os escombros do ateliê do escultor Thutmose, local onde provavelmente foi criada. A peça é feita a partir de um núcleo de calcário coberto por camadas de estuque delicadamente pintado com pigmentos minerais que, mesmo passados mais de 3.000 anos, ainda mantêm cores vivas e expressivas. Seu rosto apresenta feições equilibradas, com traços marcantes que unem elegância e serenidade.
Um dos elementos mais intrigantes é o olho direito, confeccionado com quartzo, pintado com pigmento escuro e selado com cera de abelha, técnicas altamente sofisticadas. Em contraste, o olho esquerdo permanece inacabado, sem incrustações, o que gera discussões entre especialistas. Seria intencional ou a peça foi deixada incompleta? Nefertiti, cujo nome significa A Bela Chegou, foi esposa do faraó Akhenaton, conhecido por promover uma revolução religiosa que tentou instituir o culto monoteísta ao deus Aton. Sua origem ainda é debatida. Alguns estudiosos acreditam que ela era filha de um alto sacerdote ou até mesmo uma princesa estrangeira. Existem indícios de que Nefertiti pode ter governado o Egito brevemente após a morte de seu marido e antes da ascensão de Tutankhamon, talvez assumindo a identidade de uma faraó sob o nome de Neferneferuaton. Após esse período, ela desaparece dos registros, o que levanta ainda mais teorias e hipóteses sobre seu destino final. O busto, atualmente exposto em Berlim, continua sendo um ícone do Antigo Egito e uma fonte inesgotável de debate e admiração. Número 4. Túnel secreto do túmulo de Cleópatra. A busca pelo túmulo de Cleópatra, última rainha do Egito e uma das figuras femininas mais marcantes da antiguidade, tem alimentado o imaginário de gerações de arqueólogos e historiadores. Governando entre os anos 51 e 30 a.C., Cleópatra é famosa por seu carisma, inteligência política e seus envolvimentos com figuras como Júlio César e Marco Antônio. Mesmo após séculos de investigação, seu local de sepultamento continua um mistério. Mas uma recente descoberta reacendeu as esperanças de solucioná-lo. Em 2022, a arqueóloga Kathleen Martinez, da Universidade de São Domingos, encontrou no templo de Taposiris Magna, em Alexandria, um túnel subterrâneo que pode ser a chave para revelar esse enigma. O túnel tem cerca de 1.300 metros de comprimento e 2 metros de altura, escavado a cerca de 40 metros abaixo do nível do solo. A construção do túnel é extremamente precisa e o local foi cuidadosamente reforçado com pedra calcária, indicando que não se trata de uma simples estrutura de drenagem ou passagem técnica. Durante a escavação, foram encontrados artefatos relacionados à deusa Ísis, com quem Cleópatra se identificava, moedas com o rosto da rainha e até objetos com inscrições de Alexandre, o Grande, aumentando ainda mais as especulações de que esse poderia ser um santuário funerário real. No entanto, parte do túnel está atualmente submersa, o que limita o avanço das investigações. Alguns estudiosos acreditam que essa inundação tenha sido causada por terremotos que atingiram a região entre o terceiro século a.C. e a Idade Média. Outros cogitam que possa haver armadilhas intencionais, construídas para proteger a tumba de saqueadores. O achado é considerado um dos mais promissores dos últimos tempos, e muitos arqueólogos acreditam que o túmulo de Cleópatra, caso seja mesmo encontrado nesse local, pode ser uma das descobertas mais espetaculares da história moderna da arqueologia. Número 5. Baú do Tesouro de Tutmés II. Durante escavações realizadas na necrópole de Deir el-Bahari, uma das regiões mais emblemáticas do Egito Antigo, arqueólogos encontraram um baú de pedra aparentemente simples, mas que, ao ser aberto com cuidado, revelou um verdadeiro tesouro oculto que pode reescrever parte da história de um dos faraós mais enigmáticos da 18ª dinastia, Tutmés II. O baú continha uma variedade de itens cuidadosamente embrulhados em linho, como se fossem presentes oferecidos aos deuses ou ao próprio faraó no além. Entre os achados estavam um esqueleto de ganso sacrificial, um ovo de ganso inteiro, símbolo de fertilidade e renascimento, e uma segunda caixa, menor e feita de madeira, que parece ter guardado o ovo de um ibis, ave sagrada associada ao deus Thoth, patrono da sabedoria e da escrita. O destaque da descoberta foi uma capela em miniatura, também de madeira, ricamente decorada e com inscrições do nome de Tutmés II, que governou por volta do século XV a.C. A presença desse nome sugere que os objetos encontrados podem ter feito parte do enxoval funerário real ou estarem relacionados a um local de culto em homenagem ao faraó. Para os especialistas, esse achado não apenas revela mais sobre os rituais funerários egípcios, mas também levanta a possibilidade de que um túmulo real ainda não descoberto esteja nas proximidades.
possivelmente em estado intacto, sem ter sido saqueado ao longo dos milênios. O baú pode ter sido deixado como uma oferenda ou como marcador simbólico indicando a presença de algo maior, despertando o entusiasmo da comunidade arqueológica mundial. Número 6. Joias feitas com meteorito. Entre os achados mais surpreendentes e fora do comum do Egito Antigo, está a fabricação de joias com material proveniente do espaço sideral. Em 1911, durante escavações realizadas em um antigo cemitério na região de Gizé, arqueólogos descobriram uma série de artefatos curiosos, entre eles uma conta de ferro de aparência incomum. À primeira vista, poderia parecer apenas mais um adorno antigo, mas análises posteriores revelaram algo extraordinário. Pesquisadores que realizaram testes químicos detalhados perceberam que o objeto continha níveis altíssimos de níquel e apresentava uma estrutura interna cristalina única, conhecida como padrão de Widmanstetten, uma formação que só ocorre quando ligas metálicas de ferro e níquel se resfriam muito lentamente no vácuo do espaço, ao longo de milhões de anos. Essa evidência confirmou que o material era de origem meteorítica, ou seja, veio de um fragmento de meteorito que caiu na Terra e foi aproveitado pelos antigos artesãos egípcios. O mais impressionante é que essa joia foi confeccionada milênios antes do início da Idade do Ferro no Egito, que só começou por volta do século VI, antes de Cristo. Isso significa que os artesãos não fundiram o ferro com calor, já que não havia fornos capazes disso na época. Em vez disso, modelaram o material a frio com extrema habilidade, martelando e polindo até alcançar a forma desejada. Essas contas de ferro meteórico não eram apenas ornamentais. Acredita-se que possuíam significados místicos e simbólicos profundos. Algumas tradições egípcias associavam o ferro caído do céu à força divina, proteção espiritual e até a purificação do sangue. Ao usar tais joias, seus donos talvez estivessem se adornando com objetos considerados sagrados, fragmentos literais do firmamento, o que acrescenta uma dimensão celestial à já rica cultura material do Egito Antigo. Número 7. Poço de mãos humanas. Durante as escavações no sítio arqueológico de Ávares, localizado no nordeste do Egito, uma descoberta sombria e perturbadora chamou a atenção dos especialistas. Um conjunto de fossas contendo 12 mãos humanas amputadas. Ao contrário do que se poderia imaginar, os membros estavam organizados de forma deliberada, sugerindo uma prática ritualística e não um ato aleatório de violência. As mãos pertenciam a 12 indivíduos adultos, 11 homens e uma mulher, e foram datadas da 15ª dinastia, período histórico compreendido entre aproximadamente 1640 e 1530 a.C. Esse foi o tempo em que o Egito esteve sob o domínio dos Hyksos, um grupo de origem asiática que governou parte do território egípcio e introduziu novas práticas culturais e militares. Para os arqueólogos, essa cena macabra provavelmente representa uma antiga tradição militar, a coleta de mãos de inimigos derrotados em combate. Essas mãos eram entregues aos reis como prova de vitória, e muitas vezes resultavam em recompensas para os soldados, como ouro ou status. O rei Hykso Khayan, uma figura poderosa dessa época, é frequentemente associado a essa prática. A localização das fossas, próximas ao que seria o Palácio Real, sugere que as mãos foram enterradas em uma área de destaque, talvez com a intenção de impressionar visitantes e reforçar o poder do governante. Além de representar conquistas militares, essa exibição podia servir como um aviso visual para potenciais inimigos ou traidores, funcionando como propaganda política e instrumento de intimidação. A descoberta dessas mãos amputadas, preservadas por milênios nas areias egípcias, oferece um raro vislumbre de como a guerra, a brutalidade e o simbolismo ritual se entrelaçavam no contexto político do Antigo Egito. Número 8. A tumba do faraó de prata. No ano de 1939, o arqueólogo francês Pierre Montet realizou uma das descobertas mais espetaculares da arqueologia egípcia moderna. Durante escavações na antiga cidade de Tanis, no delta do Nilo, ele e sua equipe encontraram uma tumba incrivelmente preservada, repleta de objetos de valor, mas com um detalhe que a tornava única. O sarcófago do faraó ali enterrado era feito inteiramente de prata, algo extremamente raro no Egito Antigo.
O sarcófago, trabalhado com precisão e ornamentado com símbolos sagrados, pertencia ao faraó Sheshonq II, um governante da 22ª dinastia. Em virtude do material precioso e inusitado, ele ficou conhecido entre os estudiosos como o Faraó de Prata. Ao contrário do ouro, que era abundante e mais comumente utilizado em artefatos funerários egípcios, a prata era mais escassa no Vale do Nilo, sendo importada de outras regiões, o que tornava seu uso ainda mais valioso e simbólico. A tumba continha também joias sofisticadas, amuletos, vasos canópicos e uma rica coleção de objetos cerimoniais que indicavam o alto status do monarca. As inscrições nas paredes da câmara funerária traziam relatos sobre a vida e o reinado de Sheshonq II, sugerindo que ele desempenhou um papel crucial em momentos de instabilidade política e talvez tenha sido responsável por unir facções rivais no Egito durante um período turbulento. Essa descoberta é ainda mais notável porque, ao contrário de muitas outras tumbas reais saqueadas ao longo dos séculos, a de Sheshonq II estava praticamente intacta. Os objetos encontrados ofereceram aos egiptólogos novas informações sobre as práticas funerárias, a importância ritual da prata e o contexto político de sua época. Até hoje, essa tumba é considerada uma das mais ricas e enigmáticas fora do Vale dos Reis. Número 9. Templo de Zeus no Egito. Pode parecer improvável, mas o deus grego Zeus, uma figura central na mitologia helênica, também foi cultuado em solo egípcio. Essa surpreendente fusão cultural veio à tona com a descoberta das ruínas de um templo dedicado a Zeus no sítio arqueológico de Tel El Farma, localizado no noroeste da Península do Sinai. Uma região estratégica historicamente marcada por interações entre egípcios, gregos e romanos. Esse templo data do período greco-romano, mais especificamente da época em que o Egito fazia parte do Império Romano. Pesquisadores acreditam que o local tenha sido reformado durante o longo reinado do imperador Adriano, entre os anos 117 e 138 d.C. Adriano era conhecido por incentivar a construção e restauração de templos religiosos por todo o império, promovendo o sincretismo entre crenças locais e tradições romanas. A descoberta reforça a ideia de que, apesar de suas raízes religiosas profundamente enraizadas, os egípcios eram abertos à assimilação de divindades estrangeiras. O templo de Zeus, portanto, não representava apenas uma presença grega, mas uma adaptação egípcia da imagem do deus, muitas vezes fundida com os atributos de Amon, o principal deus tebano. Assim, Zeus Amon passou a ser venerado como uma entidade híbrida, símbolo de poder supremo tanto no panteão grego quanto no egípcio. Vestígios arquitetônicos, colunas com inscrições bilíngues e representações iconográficas do deus com chifres de carneiro, símbolo de Amon, foram encontrados no local, mostrando como as religiões antigas podiam se entrelaçar de maneira fluida. Essa descoberta nos lembra que o Egito antigo, longe de ser isolado, fazia parte de uma rede vibrante de trocas culturais, religiosas e políticas que moldaram o mundo mediterrâneo antigo. Número 10. 800 tumbas esquecidas. Em 2018, uma equipe de arqueólogos descobriu um cemitério monumental que havia passado despercebido por gerações, contendo cerca de 800 tumbas datadas de aproximadamente 4.000 anos atrás. O local estava situado entre duas grandes pirâmides, próximas à vila de Lisht, nos arredores do Cairo. Uma região conhecida por seu valor histórico, mas que ainda escondia segredos sob suas areias. O que chamou a atenção dos especialistas foi o estado de conservação dessas tumbas e sua complexidade. Apesar de não possuírem a grandiosidade das pirâmides reais, elas exibiam características arquitetônicas elaboradas, tetos decorados, entradas em ângulos específicos e túneis cuidadosamente talhados que levavam a câmaras funerárias internas. Essas estruturas pertenceram a membros da elite administrativa e sacerdotal do Egito durante o chamado Reino Médio, um período que se estendeu aproximadamente entre os anos 2065 e 1780 a.C. Muitas das tumbas estavam localizadas próximas a antigos leitos de rios e canais artificiais, o que sugere uma relação direta com os rituais funerários ligados à água, símbolo de renascimento e passagem para o além. Itens como estatuetas, amuletos, ferramentas, cerâmicas e até restos de oferendas alimentares
foram encontrados no interior de várias sepulturas, o que permite aos estudiosos reconstruir aspectos importantes do cotidiano e das crenças daquela sociedade. Além disso, essas tumbas ajudam a preencher lacunas sobre uma fase da história egípcia frequentemente ofuscada pelas eras mais glamorosas, como o Novo Império. As informações reveladas por esse cemitério indicam uma sociedade bem organizada, com forte estrutura religiosa e uma visão de mundo que valorizava profundamente a preparação para a vida após a morte. Número 11. Crocodilos mumificados. Em uma descoberta impressionante feita às margens ocidentais do rio Nilo, na necrópole de Kubbat al-Hawa, arqueólogos encontraram cerca de 10 crocodilos mumificados, com idade estimada em mais de 2.500 anos. Essa prática peculiar evidencia o valor religioso que os antigos egípcios atribuíam a esses animais. Na cultura egípcia, os crocodilos eram reverenciados por sua força e associados ao deus Sobek, uma divindade ligada à fertilidade, ao poder militar e à proteção das águas. Além do simbolismo sagrado, partes do corpo do crocodilo eram utilizadas em receitas medicinais, incluindo gordura usada no tratamento de dores corporais, rigidez muscular e até mesmo calvície. A preservação desses animais em perfeito estado por milênios também destaca a impressionante habilidade dos egípcios em técnicas de embalsamamento, estendidas não apenas a humanos, mas também a animais considerados espiritualmente importantes. Número 12. Tatuagens de proteção no parto. As tatuagens no Egito Antigo não eram apenas elementos decorativos, mas também símbolos espirituais carregados de significado, especialmente entre mulheres. Durante escavações em Deir el-Medina, um assentamento de artesãos que trabalhavam nas tumbas reais, arqueólogos encontraram vestígios de tatuagens tanto em pele humana preservada quanto em estatuetas femininas. Essas marcas corporais estavam localizadas na parte inferior das costas e representavam abelhas e tigelas, ícones associados ao deus Bes, divindade protetora das mulheres e das crianças, sobretudo no período da gravidez e no parto. Acredita-se que essas tatuagens funcionavam como amuletos mágicos, oferecendo proteção durante um momento tão delicado e arriscado quanto o nascimento de um filho. A descoberta ajuda a entender melhor as práticas religiosas e os rituais de saúde das mulheres egípcias, revelando um aspecto íntimo e pouco conhecido da sociedade antiga. Número 13. Falcões mumificados em templo misterioso. Em 2019, arqueólogos espanhóis e poloneses conduziam escavações na antiga cidade portuária de Berenice, às margens do Mar Vermelho, quando encontraram um templo com um achado incomum: 15 falcões mumificados, muitos deles decapitados, enterrados ao redor de um pedestal central. Embora os egípcios fossem conhecidos por mumificar falcões de forma individual, como oferendas aos deuses, essa sepultura coletiva dentro de um templo era inédita. Para aumentar ainda mais o mistério, os pesquisadores descobriram ovos de falcão que nunca chegaram a eclodir. Uma estela localizada no local trazia uma inscrição bastante enigmática: "É impróprio ferver uma cabeça aqui." A frase, fora do contexto tradicional, gerou inúmeras hipóteses entre os arqueólogos sobre possíveis rituais desconhecidos, sugerindo que esse templo pode ter sido palco de práticas religiosas extremamente específicas, ainda não totalmente compreendidas. Número 14. A estátua giratória de Nebsanu. No Museu de Manchester, no Reino Unido, uma pequena estátua egípcia de aproximadamente 25 centímetros, chamada Nebsanu, intrigou o público e os pesquisadores ao começar a girar lentamente dentro de sua vitrine de vidro, sem qualquer interferência visível. O fenômeno foi registrado em vídeo por meio de câmeras em time-lapse, revelando que a estátua girava sozinha durante o dia, mas permanecia imóvel à noite. Uma das explicações sugeridas é que as vibrações causadas pelo movimento dos visitantes ou pela movimentação no solo do museu poderiam ser suficientes para causar esse giro. No entanto, o egiptólogo Ken Price propôs uma visão mais mística. Ele acredita que artefatos como esse podem funcionar como condutores de energias espirituais, especialmente quando os túmulos dos quais foram retirados são perturbados. O fato de a estátua girar apenas até metade de um giro completo antes de parar
aumenta ainda mais o mistério que envolve esse objeto que está no museu há mais de 80 anos. Número 15. Criança enterrada com 142 cães. Em uma escavação nas areias do deserto do oásis de Fayum, cerca de 60 quilômetros ao sul do Cairo, arqueólogos encontraram algo profundamente emocionante e enigmático. Os restos mortais de uma criança de aproximadamente 8 anos, enterrada juntamente com 142 cães. Esse número incomum de animais em um único sepultamento surpreendeu os pesquisadores, já que cães eram tratados com reverência, mas raramente enterrados em tão grande quantidade ao lado de uma única pessoa. Um detalhe ainda mais intrigante é que a cabeça da criança estava coberta com um tecido de linho, uma prática extremamente rara nas tradições funerárias egípcias. Além disso, vestígios de argila azul foram encontrados nos ossos dos cães, um material típico de reservatórios antigos. Isso levou os arqueólogos a considerar a hipótese de uma enchente catastrófica que possa ter causado a morte simultânea do menino e dos animais. O achado sugere uma relação profunda entre a criança e os cães, levantando questões sobre os laços emocionais ou religiosos envolvidos. Essas descobertas provam que o Egito ainda tem muitos segredos escondidos sob suas areias milenares. Cada novo achado não apenas reescreve partes da história, mas também nos aproxima de entender como viviam e pensavam os antigos egípcios. E quem sabe o que mais ainda está esperando para ser revelado? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!